experiência que vocês tiverem na faculdade, projetos, vocês podem contar e devem contar sobre a vivência de vocês na IJ, as áreas que vocês trabalharam dentro da IJ, que projetos que vocês participaram aí dentro, o que vocês já fizeram. Então, mesmo nesse início de carreira, às vezes vocês se subestimam, vocês acham que vocês não têm tantas vivências, mas vocês têm sim. Então, tentem colocar, por exemplo, aqui responsável por... daqui a pouco você, dentro da IJ, é responsável por alguma área, ou liderou algum projeto, ou trouxe alguma coisa diferente. Então, tenta trazer para a sua vivência. E se você não se sentir segura, achar que não tem nada a agregar, tá tudo bem, tá? Nesse início de carreira, não tem problema não ter esse resumo das qualificações. Eu acho legal vocês fazerem isso, porque chama mais atenção para o currículo de vocês. Eu acho que vocês participando de EJ, vocês têm vivências interessantes para acrescentar, tá? E aí vocês podem, quando vocês pensarem nisso, vocês podem pensar nesse mesmo formato para colocar lá no LinkedIn de vocês, na parte do resumo que depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Respondi, Manu? Respondeu, obrigada. De nada. Mais alguém, gente? Tô adorando as perguntas. Eu tenho uma, se ninguém tiver, eu já fiz uma. Vamos lá. Então, na parte das qualificações, eu fiquei com uma dúvida. Você acha interessante acrescentar trabalho social, esse tipo de coisa? Deixa eu voltar aqui pro sugestão de modelo. Trabalho voluntário, você perguntou, né? Ou Sim, foi isso mesmo. Intercâmbio? Vocês podem colocar. Ou, se vocês não tiverem muitas vivências, vocês podem colocar na parte de experiência profissional de vocês. Ou, se vocês já têm experiências aqui, vocês podem colocar aqui em outras informações, tá? Em trabalho voluntário. Depende o quanto que vocês quiserem chamar atenção para isso, tá? Por exemplo, no meu currículo, o trabalho voluntário que eu fiz, ele era mais relacionado era num educandário, então para crianças que tinham deficiências físicas, e era mais tipo para contar história para eles ou produzir coisas para a organização vender depois. Então eu acabei colocando aqui em outras informações, mas se, por exemplo, eu não tivesse nenhuma experiência profissional, pode ser que eu pudesse colocar aqui então, no campo de experiência, tá? Depois a gente vai chegar nessa parte, espero que fique um pouco mais claro aí para vocês. Obrigada. De nada. Bom, vamos seguir então. Formação acadêmica, tá? Aqui se refere à capacitação formal. Então, se a formação de vocês estiver em andamento, vocês coloquem, então, esse dado. Por exemplo, provisão de conclusão em tal, né? Que nem tá aqui nesse modelo, tá? Ele deve estar... gente, o currículo em geral, ele tem que estar sempre em ordem decrescente, tá? Então, para a experiência mais atual para mais antiga. Isso tanto em termos de formação, em termos de experiência, tudo, tá? Por quê? Porque o recrutador ele tem que antes bater o olho no que é mais recente para depois ir para o mais antigo. Voltando lá para o meu currículo, por exemplo, eu tinha experiência em RH? Tinha, mas era lá em 2014. Se eu colocasse a minha experiência de 2014 no início, ia ficar um buraco, ia aparecer, nossa, o que essa pessoa fez de 2014 a 2020? Ficou 6 anos sem fazer nada? Fica estranho, tá? Então, por mais que eu quisesse chamar atenção para minha experiência de RH, não adiantava eu colocar ela no início, tá? Eu tinha que botar o meu cargo mais recente no início, mas de alguma forma chamar atenção para isso. Então, foi detalhando, foi colocando no resumo das qualificações, tá? Então, em relação à formação acadêmica, é isso. Aqui, por exemplo, formação acadêmica. Ensino superior, engenharia mecânica, ensino médio, tecnologia, colégio técnico. Por que isso aqui não é indicado? Porque não faz sentido vocês colocarem ensino médio no currículo de vocês. Se vocês estão no ensino superior, é óbvio que vocês passaram pelo ensino médio. E o ensino médio, ele geralmente é igual para todo mundo. Então, não tem uma especialização diferente do ensino superior, que cada um vai para uma carreira, né? Então, não faz sentido vocês colocarem ensino médio no currículo, tá? Sempre a partir do ensino superior.
tá? Claro, se essa for se vocês não tiverem ingressado ainda no ensino superior, que não é o caso de vocês, mas se alguém que está olhando vagas mais iniciais, daí sim, aí pode colocar o ensino médio se for a última formação que a pessoa teve. Mas vocês que estão no ensino superior, vocês não precisam colocar o ensino médio. Certificações. As certificações, elas são para áreas mais técnicas, tá? Então, como engenharia, TI, que às vezes eles pedem certificações, tá? Se não for para essas áreas específicas ou se não exigir certificação, não precisa. Experiência profissional, tá? Então, relatar as experiências em ordem decrescente, das mais atuais para as mais antigas. Para a primeira experiência profissional, vocês podem incluir atividades como empresa júnior, iniciação científica, projeto de extensão, participação em centro acadêmico, monitoria, intercâmbio, voluntariado. Por mais que vocês não se deem conta, tudo isso é vivência, experiência profissional de alguma forma, tá? Vocês adquirem conhecimentos com isso. Então, por mais que às vezes vocês não tenham estagiado na empresa X, isso aqui é experiência sim, então vocês coloquem no currículo de vocês, tá? Mas relatem no máximo 4 experiências, as mais relevantes, porque senão acaba ficando cansativo, tá? Por exemplo, se vocês têm empresa júnior, iniciação científica, extensão, pode ser que não faça sentido colocar o voluntariado aqui na experiência, e sim lá em outras informações, tá? Isso vocês vão calibrando de acordo com as vivências de vocês, tá? E para profissionais com mais experiência, priorizar e expor os resultados obtidos. Para um profissional mais sênior, então, ressaltar as atividades, os resultados das 4 últimas empresas, tá? Alguém tem uma dúvida aqui em relação à experiência, em relação aos pontos que eu mencionei antes? Eu tenho. Vamos lá, Vinícius. Se eu fiz algum curso online ou algo do tipo, eu coloco no anterior, não? Aí você coloca aqui, ó, cursos e eventos. Ah, tá, obrigado. De nada. Eu vou aproveitar, tem uma outra pergunta rapidinho. Sim, pode fazer. Eu já tinha lido que não sei quantos % do pessoal que, enfim, avalia os currículos e tal, descarta o currículo em até 10 segundos. Você sabe se isso confere, como eu faço para não ser descartado em 10 segundos? Eu já li isso também. Acho que varia muito de acordo com a empresa, de acordo com da onde é esse recrutador, tá? Não vou dizer que isso não acontece. Acho que pode acontecer sim, ainda mais que tem um volume grande de currículos para uma vaga e tal, tá? Eu acho que para não ter esse risco, a questão do resumo que eu sugeri para vocês lá do início, ele é bem importante, tá? Porque o recrutador que precisa ter essa agilidade, enfim, provavelmente alguém que tem um volume muito grande de vagas para trabalhar e que recebe muito currículo em relação a essa vaga, ele vai bater o olho e já vai estar no resumo de vocês, as principais experiências que vocês têm, conhecimento, habilidade, tá? Então, acho que isso de alguma forma chama a atenção, tá? Mas assim, por exemplo, um currículo longo, depois a gente vai falar sobre quantidade de páginas. Um currículo longo, ele não vai conseguir passar por todo o currículo. Geralmente é indicado 1, 2 folhas no máximo. Então, nisso você já tem mais chance de ser descartado. Mas assim, eu acho que seguindo as dicas que eu tô dando aqui, Vinícius, acaba diminuindo bastante a chance, tá? A ideia é vocês conseguirem sair daqui se sentindo mais capacitados, mais seguros em relação a como montar o currículo de vocês. Não tenho como garantir que isso não vai acontecer, porque varia muito de acordo com cada profissional, tá? Mas a ideia dessa capacitação é para que isso não aconteça, tá? Para que o currículo de vocês fique atrativo. Tranquilo, obrigado. De nada. Gente, mais alguma dúvida?
Eu tenho uma. É que eu acho que minha pergunta vai ser um pouco estranha, mas na linha do que o Vini falou de cursos online, eu fiquei pensando se você tinha alguma dica de quais cursos realmente vale a pena pôr e quais não. Eu sei que Harvard, dos Estados Unidos, eles têm uns cursos online, e aí eu sempre ficava pensando, nossa, será que vale a pena fazer um desses? Ou as pessoas, ou tipo, quando eu colocasse no meu currículo, ia até soar engraçado, não ia ser considerado. Assim, um ponto que eu vou comentar com vocês também, que eu vou comentar depois, mas eu posso comentar agora, eu acho que é super válido vocês colocarem, se você fez um curso em Harvard, que você aprendeu alguma coisa com esse curso, acho que sim, acho que é válido colocar. O que é só importante vocês terem em mente, tá? Tudo que vocês colocarem no currículo de vocês, podem ser que vocês sejam questionados no momento da entrevista, que peçam mais detalhes, que peçam para vocês contarem um pouco dessa experiência. Então, assim, se vocês fizeram um curso só para botar no currículo, um curso que não trouxe tanto aprendizado para vocês, ou que vocês fizeram de qualquer jeito, que não conseguiu agregar, cuidem quando vocês colocarem no currículo, porque se vocês forem testar, pensem, se eu for colocado à prova para fazer isso aqui, ou sei lá, coloquei um Excel dizendo que eu tenho nível avançado, e aí eu coloco lá, me inscrevo na organização para uma vaga que está pedindo Excel avançado. E se tiver um curso de Excel? Um curso não, uma prova de Excel que vocês precisam fazer lá naquela empresa. Puxa, vocês colocaram que vocês têm avançado e aí vocês não conseguem fazer o básico do Excel? É estranho, né? Então, assim, se vocês fizerem um curso legal em Harvard que acrescentou alguma coisa para vocês, coloquem aqui, não tem problema. Só que estejam cientes de que vocês podem ser questionados, né? Ah, legal, ainda mais se é um curso que chamou atenção ou que a pessoa que está entrevistando tem conhecimento sobre, ela vai querer falar, não na maldade, ela vai querer falar com você sobre isso, tipo, deixa eu testar, ver se a pessoa tem um curso. Às vezes ela quer conversar sobre o curso mesmo. E aí vocês começam a gaguejar ou não sabem explicar muito bem, fica estranho, tá? Então, cuidem o que vocês colocam no currículo de vocês, tá, gente? Respondi, Tiffany. Respondeu sim, obrigada. De nada. Eu tenho uma dúvida também. Na verdade, eu tenho duas. Vamos lá, Lucas. A diferença da experiência profissional para aquele item anterior, assim. Item anterior? Qual? Deixa eu ver. Assim, o resumo das qualificações é para ser um resumo de tudo que vocês têm, tá? Não só falando experiência, para trazer conhecimento, habilidade, vivência. É claro que se vocês estão em início de carreira, vocês não têm tanta experiência, tanta vivência, pode ser que ele seja um pouco mais resumido esse item, tá? Mas a ideia é que na parte de experiência vocês aprofundem, então vocês contem o que vocês fizeram. Ó, deixa eu voltar aqui para o slide. Então, eu trabalhei na empresa tal, o meu cargo era tal, foi do mês tal, ano tal, até o mês tal, ano tal, ou até atual, né? Com as atividades X, Y, Z. A ideia é que lá no resumo seja uma coisa bem resumida. Então, deixa eu voltar para o meu currículo, ó. A parte de experiência. Então, eu fui analista de comércio exterior de janeiro de 2018 até atual, só que não, né? Dá para ver que eu não estou com o currículo atualizado. As minhas atividades eram essa. Depois eu fui analista, assistente e estagiária financeira de tal data até tal data. As minhas atividades eram essa. E eu fui estagiária de recursos humanos de tal data até tal data com essas atividades. Uhum. No meu resuminho aqui, eu não fico contando, ó, 4 anos de experiência multinacional do setor químico na área de RH, finanças e comércio exterior. Tipo, bem resumido, tá? No momento da experiência é o momento de vocês contarem o que vocês faziam. Então, se vocês não colocar speech aqui, vocês vão colocar speech do mês tal, do ano tal, até tal. E aí, se vocês tiverem mais do que um cargo, vocês podem colocar. Então, com um cargo tal, eu fazia essas atividades. Com outro cargo, eu fazia essas outras atividades, mesmo dentro da speech. Tá claro que se vocês tiverem diferentes cargos fazendo a mesma coisa, daí não faz diferença entrar tanto no detalhe.
tá? Mas se as atividades foram diferentes, se vocês foram subindo, né, e incorporaram atividades de maior responsabilidade, é legal ir fazendo essa divisão, tá, Lucas? Tá bom. Respondi? Sim. Aham. E a outra dúvida, Eu qual queria é? colocar as mesmas coisas, sabe? Porque eu confundi Sim. colocar entidade nas duas, aí eu não sabia se era certo. A minha segunda dúvida é em relação um pouco que a Tiffany falou, em relação a, por exemplo, meio que algumas empresas pedem para você colocar o seu nível de Excel, mas eles acabam não detalhando muito bem o que é básico, o que é médio, o que é avançado. Uhum. Então, Sim. geralmente eu fico com um pouco de receio. Tipo, porque, por exemplo, tem banco que meio que eles especificam meio que eles especificam que você precisa do nível avançado, mas aí o meu medo eu coloco, porque eu sei que se eu colocar médio, sei lá, talvez eles acabem nem me chamando, eu corro risco de colocar e quando eu vejo o avançado deles é um negócio de outro mundo pra mim, sabe? Sim. Olha, em geral, tá? E bem falando em geral mesmo, tá? Isso acaba realmente podendo variar de empresa para empresa e isso existe um risco sim nessa etapa inicial de vocês não colocarem o nível que a empresa precisa e vocês já serem descartados num primeiro momento, tá? Mas o que costuma ser o nível intermediário? Intermediário é vocês conhecerem as principais fórmulas e funções do Excel, conseguirem fazer um PROC-V, um PROC-H, uma tabela dinâmica, gráficos, enfim. E o avançado costuma ser VBA, né, programar, tá? Eu entendo assim como os níveis de Excel. Mas, de fato, se isso não está detalhado ali na empresa, em relação a... Ela pede qual nível, ela não descreve o que ela está esperando em relação, é um risco que vocês têm. Aí, se vocês passarem para etapa de entrevista com RH, vocês podem perguntar, tá? Ó, vocês estão pedindo nível tal e tal. O que vocês esperam em relação ao conhecimento em Excel? Porque aí se vocês passarem para uma próxima etapa com o gestor, vocês já vão mais preparados para essa etapa, tá? Se ele questionar, existe um menor risco aí enfim, de dar problema, tá? Mas, em geral, essas empresas maiores, o Excel, ele é algo que ele pode ser aprendido, né? Então, no dia a dia, você fazendo curso, é algo que você consegue aprender. As empresas, elas focam muito mais nas competências, então, no perfil de vocês, do que em conhecimentos técnicos, tá? Claro que, às vezes, elas exigem conhecimentos técnicos, porque, às vezes, são muitos candidatos. De alguma forma, ela tem que fazer um corte aí, para pegar os melhores, digamos assim. E aí, pode ser que ela considere como critério um Excel, tá? Para cortar. Mas, geralmente, ainda mais empresas que estão que são maiores, que estão mais à frente em relação a esses processos de recrutamento e seleção, geralmente elas não vão cortar por você não ter um conhecimento técnico. Se elas verem que você tem potencial, que você pode ser desenvolvido, que você tem o perfil que ela precisa, ela não vai cortar por causa disso, porque é algo que você consegue aprender, tá? Uhum. Tudo bem. Respondi, Lucas? Sim, muito obrigado. De nada. Gente, mais dúvidas? Nicole, a Manu perguntou para você sobre as nossas experiências na faculdade, então, as nossas entidades, que são as EJs, e tem também grupos de estudo no direito, e eu queria saber se eu coloco primeiro, e se eu vou colocar ou em experiência profissional ou em experiência acadêmica, algo semelhante a isso. Depende. Eu teria que entender quais são as vivências que você tem, porque assim, se você botar aqui em experiência profissional, vai chamar mais atenção do que se você colocar aqui, por exemplo, em outras informações. Tá? Então depende do quanto você quer chamar atenção para esse grupo de estudo. Por exemplo, se é um grupo de estudo super relacionado com a vaga que você está se candidatando, daqui a pouco você pode botar a tela no resumo, lá no início, contando que você participa do grupo de estudo.
Porque, putz, nossa, sei lá, na área do direito, compliance, é uma vaga de compliance, e você participa de um grupo de estudo sobre compliance. Que legal, mostra que você está mais preparado ainda para entrar naquela vaga, que você já tem noção do que é a área e tal. Então, é legal, tá? Você pode colocar ou lá no início, ou na experiência, ou se você quer deixar mais ali apagadinho, você pode colocar como outras informações, tá? Daí depende do quanto você quer valorizar essa experiência. Obrigado. De nada, Pedro. Mais dúvidas, gente? Tô adorando. Eu tenho uma dúvida a respeito do intercâmbio. Quando eu fui fazer meu currículo, eu fui conversar com o pessoal do Centro de Carreiras da GV e eu tenho meio que 2 tipos de intercâmbio, né? Tem o que você faz pela GV, que você passa 6 meses em uma faculdade parceira, e esse eles recomendaram que eu colocasse em experiência educacional, né? Não profissional, em formação acadêmica. Tá, isso. Eu ia sugerir a mesma coisa, informação acadêmica. E também tem alguns summer programs, né, que eu fiz nos Estados Unidos, enquanto eu estava no colegial ainda. E eles recomendaram que eu fizesse uma aba de experiências internacionais e colocasse esses. Faz sentido isso ou seria alguma outra coisa? Pode ser. Por exemplo, você poderia botar aqui embaixo de experiência profissional, botar experiências internacionais, porque se você colocar, por exemplo, em outras informações, pode ser que fique mais apagado, né? Aí eu teria que entender um pouco mais de detalhe o que você fez nessa experiência de summer, se estava relacionado com atividades profissionais ou se não, se era mais focado no idioma, isso que vocês precisam pensar. Por exemplo, se é uma experiência que está relacionado com a AGV, que vocês foram fazer cursos, as mesmas disciplinas que vocês fariam aqui, vocês fizeram lá, não deixa de ser uma formação acadêmica. Então, eu colocaria... Deixa eu vir aqui para sugestão de modelo. Eu colocaria aqui informação acadêmica. Então, o quanto tempo vocês ficaram lá. Se for mais focado em idiomas, eu colocaria aqui, em idiomas. Então, inglês, e bota lá o nome da escola, né, que vocês fizeram lá no exterior. Se foi uma atividade que, de alguma forma, é uma experiência profissional, vocês fizeram atividades que vocês fariam aqui numa empresa fazendo estágio, por exemplo, vocês podem colocar aqui em experiência profissional. Então, depende muito de qual é o enfoque dessa experiência que vocês tiveram, tá? Eu te respondi, Pedro, ou te deixei mais confuso? Não, entendi, sim. Obrigado. Entendeu? De nada. Olha, diga. E se no caso, tipo, o intercâmbio foi na época do ensino médio, assim, aonde dá para colocar? No ensino médio e aí focado em quê? Em fazer o high school mesmo. Isso. Vocês podem colocar daí sim. Daí acho que aqui vale ou colocar informação e aí esquece aquilo que eu falei de não colocar o ensino médio, porque de alguma forma agrega, né? Já que vai mostrar que vocês têm um nível bom de inglês. Ou você coloca aqui, inglês, nível avançado, e aí você pode colocar que você fez o high school ou um ano, ou enfim, num curso de idioma ou na escola tal. Então, pode ser das duas formas. Até acho que fica mais legal se você colocar aqui no idioma, tá? Tá. Obrigada. De nada, Helena. Quem mais, gente? Eu fiquei com uma dúvida agora no que a Helena perguntou. Na GV Direito existe competição. E aí é muito comum que as pessoas façam competição ou grupo de estudos com o objetivo de ir para uma competição. A gente coloca informação acadêmica ou... Porque eu fico meio confusa, não sei se é curso, porque não. É um grupo para competição. Formação acadêmica é aquilo formal, tá? Então, tá aqui, ó, capacitação formal. Então, não é curso, é graduação que vocês, tá estudando direito na FGV, previsão de conclusão em tal, ou fez 6 meses na universidade tal nos Estados Unidos, 6 meses do curso lá. Se é grupo de estudo, vocês colocam, aí de novo, depende do quanto que vocês querem chamar atenção para isso. Ou vocês podem colocar
aqui no resumo das qualificações, então, que vocês adquiriram conhecimento no assunto tal, através de grupos de estudo, ou vocês podem colocar em outras informações. Aí depende do quanto que vocês querem chamar a atenção para isso. Vocês até podem colocar a experiência aqui também, dependendo. Se vocês não tiverem muita coisa para colocar, pode ser que vocês consigam colocar aqui, tá? Aí tudo depende de como que vocês querem frisar isso para o currículo de vocês. Obrigada. Respondi, Manuela. Ficou claro? Ficou. Obrigada. Tá bom. 1 hora já. Meu Deus. Bom, acho que não tem tanta coisa também. Vamos lá. Formação acadêmica, certificações já foi, experiência. Aqui. Iniciação científica. Então, só mostrando aqui o que não é para fazer, tá? Aqui ficou iniciação científica, não chamou atenção do que era, que as atividades ficaram, enfim, não, esse jeito assim bate o olho e não fica legal para um recrutador, tá? Teria que pensar num formato diferente aí para colocar. Idiomas. Então, pessoas que possuem conhecimento em múltiplos idiomas, vale a pena colocar. Então, vocês podem colocar inglês, nível tal. Então, inglês, nível básico, inglês, nível intermediário, inglês, nível avançado. E aí, colocar como que vocês adquiriram esse conhecimento, tá? Não necessariamente precisa colocar que vocês fizeram curso ou não, tá? Só se vocês quiserem. E se o idioma for um referencial da profissional, você pode colocar no resumo das qualificações, tá? Que nem no meu, latim e inglês, não sei se vocês lembram. Sobre currículo em inglês, só se vocês estiverem se candidatando para vagas no exterior, ou se vocês estiverem se candidatando para uma vaga que peça inglês avançado, inglês fluente, e que inclusive as atividades da vaga, a descrição da vaga esteja tudo em inglês. Aí faz sentido, tá? Senão não faz muito sentido, é melhor ter o currículo em português. Aí aqui é um exemplo também do que não fazer. Então não precisa botar escrita, leitura, fala, escuta e detalhar qual é o nível em cada uma, tá? Pensem de forma global. Geralmente, quando vocês são testados em relação à fala, tá? Então, se vocês colocaram que vocês têm nível avançado de inglês, vocês dão liberdade para o recrutador ou para o gestor ir lá e fazer uma entrevista em inglês com vocês, tá? Então, pensem sobre isso em relação quando vocês forem preencher essa questão de idiomas. Espanhol também, tem gente às vezes que nunca estudou espanhol na vida e coloca que tem espanhol intermediário porque acha que é parecido com o português. E assim, não façam isso, tá, gente? Se vocês não estudaram o idioma, não coloquem que vocês têm, porque portunhol não é a mesma coisa que espanhol. Então, tenham cuidado com isso. Informática. Então, pode ser dispensável, dependendo da área de atuação, e é importante para profissões que exigem conhecimentos de software específicos ou em linguagem de programação, por exemplo. Daí pode ser que seja interessante colocar aqui, tá? Em informática. Cursos e eventos, tá? Então, é legal dos cursos e eventos que mostra que você está atualizado em relação à área. Tá? Então, vocês, na hora de pontuar os cursos, coloquem os mais atualizados e aqueles relacionados com a área de atuação de vocês, aqueles com maior carga horária e os cursos mais recentes, tá? Isso aqui é mais para quem tem muito curso para colocar e aí se pergunta, nossa, o que eu vou colocar aqui? Tem muita coisa. Então, aí coloca os mais atualizados, os que estejam relacionados com a área, os de maior carga horária e os mais recentes, tá? Se não tiver muitos, não tem problema. Aí pode colocar todos, tá? Até uns 5, 6 tá ok. Se for muito mais que isso, aí acaba ficando cansativo, a pessoa não olha também, tá? Outras informações, então uma maneira de conseguir citar as informações relevantes, né, respeitando o limite de páginas
Então, você pode chamar de informações adicionais, você pode chamar de atividades complementares, atividades de aperfeiçoamento, outra forma que você achar melhor. Tá? E para profissionais mais experientes, então adicione informações como trabalho voluntário, monitoria, prêmios e reconhecimentos adquiridos durante a carreira e adicione experiência internacional ou intercâmbio aqui, tá? Para profissionais mais experientes.